Irmãos, queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Eu vou ler a partir do primeiro verso. Todos encontraram aí? Amém? Diz assim o texto: Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: Jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aquele a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entrarão por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Até aqui, irmão e irmã, eu vou convidar você a fechar os teus olhos mais uma vez e orar ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós entregamos o nosso coração agora nas Tuas mãos. Entregamos esse tempo aqui de reflexão da Tua palavra no Teu altar. E que o Teu Espírito Santo, Deus, continue falando com cada um aqui, Pai. Nós já pudemos experimentar essa manhã um toque especial do Senhor nesse culto. E que o Senhor continue falando, Deus, em cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus. Que a gente saia daqui com esperança no coração, com força no coração, para que a gente prossiga fiel, Deus, aos Teus caminhos e à Tua vontade. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu já acredito que falei para vocês aqui há um tempo atrás, não sei se foi o ano passado, que eu consigo, nos meus pensamentos aqui, na minha reflexão, dividir o nosso ano em 4 fases. E não são as fases climáticas, que a gente normalmente divide as verão, inverno, outono e primavera. Eu divido o nosso ano em outras 4 fases distintas, a partir de um determinado momento que a gente vive o nosso ano, os meses, os semestres e tudo mais. Eu faço a seguinte divisão que eu gostaria de compartilhar aí para o seu coração. Uma primeira fase do nosso ano eu chamo da fase da projeção. Da projeção. É onde a gente planeja o próximo ano.
o próximo período, a próxima fase. Normalmente, isso acontece entre a passagem de um ano e outro. É onde a gente tem aqueles pensamentos assim, no próximo ano eu vou começar um mestrado. No próximo ano eu vou começar um determinado curso. Ou no próximo ano eu vou mudar a direção da minha carreira profissional. No próximo ano eu vou me dedicar mais à educação dos meus filhos. No próximo ano eu vou me divertir mais. No próximo ano eu vou emagrecer. Não tem isso? Sempre tem. No próximo ano eu vou praticar mais esportes. Normalmente, entre o final de um ano e o começo de um outro ano, a gente se encontra nessa fase da projeção. A gente projeta a próxima fase e o próximo período. Os mais organizados fazem isso de uma forma mais objetiva, né? Criam algumas planilhas, os pessoal de exatas aí, as planilhas, os cálculos e tudo mais. Projeção. E os menos organizados como eu, por exemplo, a gente só pensa. E que pode acontecer no próximo ano. Projeção. Uma segunda fase que eu destaco no nosso ano é a fase da ação. Onde a gente vai, de alguma forma, tentar executar aquilo que foi planejado. Aquilo que nós colocamos como meta para o próximo ano, a gente começa o ano indo atrás dessas coisas. Nós estabelecemos algum plano de ação e a gente executa esse plano de ação. A gente começa o curso, a gente começa o regime, a gente começa o futebol no final de semana, a gente começa a ter mais tempo com os nossos filhos de final de semana ou durante a semana de noite. A gente começa a fazer as coisas. A fase da ação. Irmão e irmã, uma terceira fase que eu chamo de a fase da constatação, que é quando a gente começa a perceber que a gente não vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente planejou lá atrás. A gente começa a perceber que o ano está terminando e as metas ainda não chegaram nem na metade. E a gente começa a se dar conta que a gente vai precisar refazer o planejamento, mudar as metas, tirar algumas delas. Constatação. Normalmente, irmão e irmã, a gente sempre projeta mais do que as nossas condições e os nossos recursos. Normalmente nós fazemos isso. E num período do ano, talvez esse período que a gente se encontra agora, nesse início do segundo semestre, a gente já está partindo para o final do ano, a gente se encontra nessa fase da constatação, de a gente começar a perceber que a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente pensou que faria lá atrás. Constatação. E uma terceira fase, no final do ano, é a fase da avaliação. É onde a gente vai olhar para trás e vai trazer para nós um veredito. Esse ano foi bom. Esse ano eu consegui, pelo menos metade daquilo que eu planejei, eu consegui fazer. Ou, esse ano foi péssimo, apaga ele do meu calendário, porque eu não consegui fazer nada do que eu planejei lá atrás. Fase da avaliação. A gente olha para trás, chega a uma conclusão e a gente já começa a pensar para frente, já entra na próxima fase da projeção e a vida segue dessa forma. A gente experimenta aquele milagre do Carlos Drummond de Andrade, da mudança do calendário, onde tudo se renova. 12 meses são suficientes para a gente se cansar e, de repente, de um dia para o outro, parece que tudo mudou e a vida segue, e a gente projeta, age, constata e avalia, e a nossa vida ela é experimentada dessa forma. Eu gostaria, irmão e irmã, de me ater para essa terceira fase aqui que eu falei para vocês, a fase da constatação. Porque eu acredito que, possivelmente, você esteja nessa fase. Possivelmente. Você esteja olhando para o que você planejou para a sua vida, e aquilo que você planejou para a sua vida não necessariamente você fez no início do ano, talvez você fez já há alguns anos. E você está percebendo agora que as coisas são mais difíceis do que você imaginava.
que você não está conseguindo, que esse negócio de educar filho é mais complicado do que eu li lá no livro antes de ter o filho. Esse negócio de casamento é muito mais complicado do que eu pensava que era quando eu namorava. Esse negócio de me comprometer com a igreja, com o ministério da igreja, é muito mais sério do que eu imaginava. Constatação de que a realidade ela é, digamos assim, mais cruel do que a gente idealizava. E nessa fase, irmão e irmã, a gente, no nosso coração surge a afirmação e a necessidade de um certo descanso. Descanso. Quando nós constatamos que as coisas são muito mais difíceis do que a gente imaginava, que a distância é maior, o desafio é maior, a gente chega à conclusão que a gente precisa parar um pouco para descansar. Parar um pouco para descansar. É essa a exclamação que vem no nosso coração várias vezes nas nossas vidas. Especificamente nesse período do ano, a gente encontra muitas pessoas cansadas. Nesse início do segundo semestre, dentro dos ambientes de trabalho. As pessoas que não veem a hora de chegar ao final do ano. As pessoas que não veem a hora de chegar às férias. Cansaço, esgotamento, estresse e tantos outros adjetivos e problemas que você conhece muito mais do que eu. E aí, diante disso, irmão e irmã, a gente quer descansar, a gente quer um tempo de descanso. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com você essa manhã, sobre descanso. O que é descansar? O que é isso que a gente chama de descanso? Há uma ideia de descanso no senso comum, e essa ideia a gente encontra nos dicionários, no Google e em qualquer outro lugar que você procure um significado de alguma coisa, que é a questão de não fazer nada. O que é descansar? É eu não fazer nada. Repouso. Falta de ocupação. Ausência de ocupação, de pressa. Ausência de compromisso. Entretenimento, lazer, etc. Tudo isso a gente acha que a gente descansa com essas coisas. Na verdade, irmão e irmã, em outras palavras, o descanso é, de uma certa forma, uma fuga da realidade. Porque se por vezes a realidade é cruel e nos traz esgotamento e nos traz a constatação de que o buraco é mais embaixo, a falta e a fuga dessa realidade gera uma sensação de conforto e de descanso. Por isso que quase sempre para nós descansar é a gente sair do lugar onde a gente está. Quase sempre, irmão e irmã, descanso para nós é a gente viajar. É a gente ir para algum lugar longe da nossa realidade. Ou, quase sempre para nós descansar é a gente se esconder da realidade. É a gente não querer contato. Não querer contato com as pessoas, não querer contato com os problemas, não querer contato com aquilo que gera em nós esgotamento. Então, descanso para nós ou é fuga ou é um esconderijo. Ou é a gente viajar, sair do nosso lugar e passar um tempo longe, ou é a gente se trancar dentro da nossa casa e não querer contato com ninguém. Descanso para nós ou é fuga ou é esconderijo. Essa a concepção de descanso que as pessoas têm hoje em dia. Fuga ou esconderijo. Acontece, irmão e irmã, que essas experiências nossas de descanso a partir da fuga ou a partir de um esconderijo são passageiras, são momentâneas. Você sabe disso. Você viaja com a sua família de férias, passa um tempo lá alucinado,
sem muita lucidez, digamos assim, fora da sua realidade. Você aproveita, você vive num lugar que você sempre acha que você moraria ali, não é isso? Quando você vai viajar, você sempre tem esse pensamento. Eu queria morar aqui. Você não queria morar ali. Você queria morar em qualquer outro lugar que não seja onde você mora. Não é? A gente tem essa sensação. A gente passa ali alguns dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, a gente volta para casa, o que acontece quando a gente entra na nossa casa? A gente vê um monte de conta para pagar, não é? Que colocaram embaixo da nossa mesa. Aí a realidade fica escancarada diante de nós. Aí a primeira conta que você vê já é a fatura do cartão de crédito, não é? Que descobriram o dia que você ia chegar de viagem e já colocaram lá. Você abre a fatura, aquilo que você jantou ontem já está lá. Não é? Realidade. Você volta para a realidade. Parece que toda aquela sensação ótima de prazer, de satisfação e de descanso que você teve na viagem, parece que volta tudo. E os nossos momentos de descanso quase sempre são momentos passageiros e momentâneos. Passageiros e momentâneos. Agora, irmão e irmã, a gente olha para a palavra de Deus, a gente olha para as Escrituras Sagradas e a gente vai perceber que a Bíblia fala muito sobre descanso. Nós encontramos diversas passagens que esse conceito do descanso está escancarado e passagens fundamentais das Escrituras Sagradas. Há diversas passagens, irmãos e irmãs, que o conceito de descanso ele é tratado com um certo destaque. Por exemplo, no contexto dos 10 mandamentos. Você que conhece bem a Bíblia, qual é o 4º mandamento? Qual que é o 4º mandamento? Isso. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, mas no 7º é o sábado dedicado ao Senhor. Esse é o 4º mandamento, está lá no Antigo Testamento. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer para você e provocar aí no seu coração é o seguinte: como é, irmão e irmã, que a gente cumpre, que a gente guarda esse 4º mandamento nos nossos dias? Como é que a gente faz isso? Quem é que guarda o sábado? Quem trabalha 6 dias e no 7º dia é sábado, descanso dedicado ao Senhor? Como é que a gente não elimina esse 4º mandamento das nossas vidas, mas pelo contrário, insere ele na nossa prática? Porque os outros mandamentos são mais objetivos e mais, digamos assim, não fáceis de executar, mas fáceis de entender. Amar a Deus, não ter outros ídolos, não falar o nome de Deus em vão, honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Os outros 9 mandamentos são diretos e objetivos. E a gente não precisa pensar muito para saber o que a gente precisa fazer. Agora, esse 4º mandamento ele é meio difícil de entender nos nossos dias hoje. Como é que a gente guarda o sábado? Como é que a gente descansa no 7º dia? E fazendo dessa forma, cumpre com os mandamentos do Senhor. Como é que a gente faz isso? Você sabe que a palavra sábado significa descanso. Sábado, hoje, para nós, é um dia na semana. Sábado, foi ontem. Só que sábado é descanso. É descanso. E a gente precisa olhar, irmão e irmã, para as Escrituras Sagradas e entender esse 4º mandamento a partir do conceito do sábado, do conceito do descanso. E a gente entende esse 4º mandamento a partir de dois destaques. O primeiro é o contexto histórico desse mandamento.
Os 10 mandamentos ele foi escrito e foi colocado para o povo de Israel como desafio para a condução moral desse povo a partir de um contexto histórico. Esse povo de Israel, há um tempo atrás, era o povo que estava escravizado no Egito, que trabalhava todo dia. E não tinha escolha. Não tinha escolha. E a partir desse contexto de escravidão desse povo lá no Egito, quando eles partem até e em busca da terra prometida, que surge os 10 mandamentos, e esse quarto mandamento surge como se fosse um grito social, um grito por um dia para parar, para descansar e para se dedicar ao Senhor. A gente entende esse quarto mandamento a partir desse contexto histórico, de um povo que não estava acostumado a descansar e que precisava descansar, precisava parar, precisava se dedicar, precisava ter um tempo com Deus, precisava conversar com Deus. Então esse é o contexto histórico. Agora, para o nosso entendimento hoje, a gente está muito distante desse contexto histórico. Nós estamos há milhares de anos desse contexto histórico. E ainda assim, os 10 mandamentos prevalecem como desafio para mim e para você. E a gente lendo as Escrituras, a gente vai poder trilhar um outro caminho para um outro entendimento desse quarto mandamento, que é o caminho da revelação progressiva do conceito de sábado. Porque esse conceito do sábado, ele foi criando forma nas Escrituras Sagradas. Ele foi criando forma. O paradigma do sábado nas Escrituras Sagradas, como o próprio texto que nós lemos aqui em Hebreus, e o próprio texto que relata para nós os 10 mandamentos, ele coloca para nós como paradigma de descanso o 7º dia da criação. Tanto nesse texto que nós lemos do autor de Hebreus, quando o autor de Hebreus resgata esse conceito de descanso para os seus ouvintes, quanto lá no relato dos 10 mandamentos, o retorno, o molde, o paradigma e o padrão para o nosso descanso é o 7º dia da criação. Você conhece o relato da criação? 6 dias Deus criou todas as coisas. No 7º dia ele descansou. No 7º dia ele descansou. E você sabe que Deus descansou não porque precisava de um dia para não fazer nada. Esse 7º dia do descanso do Senhor foi para que ele desfrutasse de tudo aquilo que ele criou. E esse 7º dia da criação do Senhor foi para santificar esse dia, para consagrar esse dia. Então, irmão e irmã, um primeiro entendimento que eu gostaria de trazer para o teu coração é o seguinte: descanso. Qual que é o padrão? Qual que é o modelo para mim e para você, para a gente praticar esse quarto mandamento? A gente tem que olhar lá para trás, para o 7º dia da criação, e ver o que Deus fez lá atrás. Esse é o paradigma. O conceito está lá desde Gênesis. Só que o conceito foi criando forma. E de repente ele virou mandamento, virou o 4º mandamento. Aquilo que Deus fez lá atrás agora é 4º mandamento. E esse conceito continuou criando forma. E se você ler todo o livro de Levítico, você vai perceber esse conceito do descanso sendo ampliado. Levítico capítulo 16, sábado já não era mais um dia da semana. Sábado era o 10º dia do 7º mês. 10º dia do 7º mês nem sempre era sábado. E a ordem lá em Levítico foi que todo 10º dia do 7º mês era sábado. Ou seja, conceito, não dia da semana. O próprio livro de Levítico, capítulo 23, sábado agora já não é mais o dia da semana, já não é o 7º dia da semana, já não é um outro dia qualquer. Sábado agora é uma semana. Uma semana é sábado. Uma semana de dedicação, consagração e desfrute da criação de Deus. O conceito sendo ampliado. Levítico, capítulo 25. Sábado agora não é o 7º dia, sábado agora não é um outro dia qualquer, sábado agora não é uma semana, sábado agora é um ano sabático.
um ano de dedicação e um ano de consagração ao Senhor. É o conceito do sábado sendo ampliado. E a importância sendo feita muito mais a partir do conceito do que o olhar que nós temos de sábado como se fosse um dia da semana. E aí no texto que nós lemos agora, irmão e irmã, de Hebreus, capítulo 4, sábado já não é mais um dia da semana. Sábado já não é mais um dia qualquer. Sábado já não é mais uma semana, 7 dias. Sábado já não é mais um ano específico. Sábado é hoje. Sábado é hoje. Deus escolheu e preparou um dia específico para consagração e para santificação e chamou esse dia de hoje. Hoje. E nos evangelhos, o próprio Jesus lidava com essa questão da prática do quarto mandamento, de não fazer nada no sábado. E o próprio Jesus, olhando para as pessoas, se autoconceituou, digamos assim, o Senhor do sábado. O Senhor do sábado. Então, quando é que é sábado, irmão, irmã? Como que a gente cumpre esse quarto mandamento? Qual que é o dia? Qual que é o momento específico? Qual que é a forma? Irmão e irmã, sábado é hoje. Sábado é hoje. Quando você for desafiado a lembrar do dia de sábado, para você se consagrar e para você se santificar, lembra que sábado é hoje. Sábado é hoje. E como que a gente cumpre com esse quarto mandamento? A partir dessa dimensão. A partir dessa dimensão. E a nossa tendência, irmão e irmã, é a gente achar que para falar com Deus, a gente precisa de condições específicas. Para a gente se relacionar com o nosso Pai, a gente precisa de um lugar especial. Para Deus ouvir as nossas orações, a gente precisa ir para um lugar diferente. Para Deus recolher a nossa tristeza, a nossa angústia, a gente precisa de um dia especial. A religião faz isso com as pessoas. A religião comunica isso para as pessoas. Que Deus precisa de coisas especiais para Ele falar, ouvir e as coisas acontecerem. É lugar especial, é hora especial, é dia especial. E a gente olha para as Escrituras Sagradas e a gente percebe que Deus, Jesus Cristo, Ele tem um senso de urgência para falar com seu filho e com a sua filha. E não existe dia especial. O dia de falar com Deus é hoje. O lugar para falar com o Pai é aqui. A hora para orar a Jesus Cristo é agora. É agora. Então a gente cumpre com esse quarto mandamento a partir dessa dimensão, irmão e irmã. E o que a gente faz nesse dia? A gente faz o que está lá no paradigma, o que está lá no 7º dia da criação. A gente faz o que está lá nos 10 mandamentos. O que a gente faz no 7º dia, que para nós são todos os dias? A gente desfruta e a gente consagra. A gente desfruta e a gente consagra. Esse é o segredo, irmão e irmã, para a gente guardar o dia de sábado, para a gente descansar de fato. Para a gente descansar de fato. Como que o meu descanso, ele se torna rotina na minha vida e não momentos de alucinações passageiras. Quando eu desfruto e quando eu consagro. E como é que eu faço isso? Como é que eu desfruto? Eu desfruto a partir da gratidão, irmão e irmã. Da gratidão. Eu faço o exercício constantemente de olhar para trás.
de olhar para trás. O relato da criação diz o seguinte, que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e Deus sempre fez esse exercício. Não sei se você consegue perceber. Deus criava e via que era bom. Não é assim que está lá? Criava e via que era bom. Criava e via que era bom. Ou seja, Deus, Ele nos ensina que a gente sempre deve olhar para trás e ver que é bom. E ver que é bom. Acontece, irmão e irmã, que parece que a gente sempre olha para frente e vê o que não é bom. E vê o que está faltando. E vê o que a gente precisa criar no outro dia. E vê o que a gente precisa batalhar no outro dia. E a gente dificilmente olha para trás. A gente dificilmente olha para aquilo que Deus já nos deu. A gente dificilmente olha para a proteção que Deus já nos concedeu. A gente dificilmente olha para aquilo que já Deus nos direcionou. Desfrutar, irmão e irmã, a gente experimenta essa dimensão de desfrutar a partir da gratidão. E gratidão é olhar um pouco para trás. É olhar um pouco para trás. Olhar para a nossa história, para as lutas, para as vitórias, para como Deus conduziu as coisas, como Deus nos trouxe até aqui hoje, por exemplo. Se você está aqui hoje, irmão e irmã, e hoje e aqui é um lugar bom para você. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está louvando o nome do Senhor, você está adorando o nosso Pai. Hoje, aqui, agora, é um lugar bom para você. Tudo que aconteceu na sua vida de hoje para trás, te trouxe até aqui, até esse lugar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É nessa dimensão que o Tiago nos exorta a dar graças a Deus pelas provações e pelas tribulações. Porque às vezes são as provações e as tribulações que nos levam para um lugar bom. Para um lugar bom. Se hoje, irmão e irmã, você está num lugar bom, agradeça a Deus por tudo o que aconteceu na sua vida. Olha para trás e vê que é bom. Assim como Deus fez lá atrás no relato da criação. Olhou para trás e viu que é bom. Desfrutar é isso. E desfrutar também a partir da gratidão é viver uma certa simplicidade. Viver uma certa simplicidade. Dificilmente a gente fala sobre isso, sobre a simplicidade do Evangelho. A gente complica muitas coisas, irmãos. A gente complica muitas coisas. O mundo nosso de hoje em dia é muito complexo. Parece que o contentamento e a felicidade está muito distante de nós. A gente dificilmente se alegra por uma experiência de contemplação, por exemplo. Dificilmente nós temos experiências de contemplação. De ir para um lugar, uma natureza, um zoológico, um jardim botânico, um parque e se alegrar porque você viu a natureza, por exemplo. Nós não temos mais essa simplicidade de olhar para a criação, de olhar para o que Deus fez nos 6 dias e ver que é bom. A gente não tem mais essa sensibilidade de se contentar com as simplicidades da vida. A nossa alegria ela é muito complexa hoje em dia. Ela depende de muitas coisas. Ela depende de muitas coisas. A projeção que a gente faz lá no início do ano, ela é cruel às vezes para nós. Porque às vezes a gente projeta coisas impossíveis de se atingir. O nosso contentamento está muito em cima. E a palavra de Deus, irmão e irmã, às vezes nos mostra e direciona as nossas vidas para que a gente vivencie uma vida com mais simplicidade. Com mais simplicidade. Identificar as alegrias nas pequenas coisas. Simplicidade. Também faz parte desse desafio de desfrutar. E o que a gente faz no sábado também, além de desfrutar? A gente consagra. A gente se santifica. É essa a orientação do 4º mandamento. E o que é santificação? Qual que é o significado de santificação? Santo, separação, não é isso?
Separação. Separação. E a gente separa, irmão e irmã, nesse dia, para se consagrar. Para se consagrar em primeiro lugar. E aí é a atenção que a gente precisa ter com a nossa espiritualidade. Com a nossa espiritualidade, que precisa ser cultivada todos os dias. Que precisa ser cultivada todos os dias. Vida de oração, vida de dedicação ao Senhor, vida de leitura da palavra, vida de contato com Deus, essa amplitude de ter Deus face a face, não somente de ouvir falar. Espiritualidade, consagração, consagrar o seu dia ao Senhor todas as manhãs, consagrar a tua semana a Deus toda segunda-feira, consagrar os teus filhos no início de toda semana, quando você leva eles para a escola, consagrar o teu casamento constantemente na presença do Senhor. Espiritualidade, vida de consagração, vida de intimidade com o Senhor. Isso a gente faz no sábado. Isso a gente faz todos os dias. Isso a gente faz hoje. Consagração. Espiritualidade. E em segundo lugar, a separação que nos leva a um outro tipo de comportamento. Um outro tipo de comportamento. No sábado a gente tem um outro tipo de comportamento. Hoje a gente tem um outro tipo de comportamento. Santidade é ter outro tipo de comportamento. Você ser separado é você fazer algumas coisas diferentes. E fazer diferente não porque você é melhor do que as outras pessoas. Ou porque você é mais abençoado do que outras pessoas. Não, porque você tem uma outra consciência. Cristo transformou o teu coração e a sua mente e te deu uma nova consciência. Isso aconteceu quando você se converteu ao Senhor. E a partir dessa nova consciência, você precisa ser coerente com os seus atos. Aquilo que você faz precisa ser alguma coisa muito próxima daquilo que você pensa e acredita. Comportamento diferente. E isso acontece quando a gente se santifica. O cristão, irmão, irmã, a gente tem... ocasionalmente a gente tem falado bastante sobre isso. Nós falamos isso no grupo de Unir essa semana, conversamos sobre isso na reunião da liderança dos ministérios hoje cedo. Deus tem, de uma certa forma, nos guiado a falar sobre ética aqui na igreja. E a gente precisa falar sobre isso. O cristão tem uma nova consciência, irmão e irmã. Essa nova consciência, ela é forjada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. E a partir dessa nova consciência, a gente precisa ter um outro tipo de comportamento. Um outro tipo de comportamento. Não para mostrar para os outros que nós somos melhores porque somos diferentes. Não, não é por isso. É para a gente estar em linha com aquilo que a gente acredita. Então, para encerrar, irmão, irmã, e agora a gente tem um relógio aqui, eu sei que é meio-dia. Sábado. Como é que a gente guarda o sábado? O que é o sábado? Sábado foi ontem e vai ser daqui 6 dias? Como é que a gente faz isso? Sábado é um conceito, irmãos. Sábado é descanso. E parece que é tudo o que a gente precisa, descanso. Sábado. E sábado está em toda a Escritura Sagrada. Jesus lidou com o sábado, parece que toda hora ele lidava com o sábado. O paradigma do nosso descanso está lá no relato da criação, já começou lá. Ele não foi inserido depois, já começou lá. 7º dia, Deus descansou. Esse conceito criou forma, de repente esse conceito foi inserido nos 10 mandamentos. O 4º mandamento, guarda o dia de sábado. Agora o sábado não é apenas um dia especial. Sábado é um conceito, pode ser qualquer outro dia. Pode ser qualquer outro dia. E lá atrás, já no Antigo Testamento, na Velha Aliança, que a gente costuma falar, essa ideia do sábado como dia da semana já tinha sido desconstruído lá atrás, lá em Levítico. Poderia ser qualquer outro dia sábado, poderia ser uma semana sábado. Poderia ser um ano sábado.
Nos evangelhos, Jesus fazia, curava, pregava no sábado. Nos evangelhos, Jesus chega para os seus discípulos e para as pessoas e se auto-intitula o Senhor do sábado. O livro que nós lemos, a carta aos Hebreus, sábado, é o dia que Deus chamou hoje. Sábado é hoje. Sábado é o dia que Deus preparou, irmão e irmã, para os seus filhos, para desfrutar e para se santificar. E esse dia é hoje. Esse dia é hoje. Os que vivem em desobediência não experimentam o sábado, não entram no descanso do Senhor. Agora, os que desfrutam com gratidão no coração, sempre olhando para trás, fazendo o exercício, viu que é bom, com simplicidade e se santificando, se consagrando a sua vida, tendo uma sensibilidade espiritual, digamos assim, não cega e não desconectada da realidade, mas uma vida espiritual e também um comportamento diferente, sendo coerente nas atitudes a partir de uma nova consciência que Cristo gera em nós. Que seja assim na minha vida e na sua vida essa semana, irmão e irmã, em nome de Jesus. Feche teus olhos, eu vou orar com você mais uma vez.